Prazer de estarmos reunidos aqui na Matriz para falar sobre seguro. E hoje, numa forma muito gostosa, porque a gente fala tanto das filiais, né, Sandra? Mas quem que tá à frente dessas filiais aí? Quem que está à frente dessas filiais? Hoje trouxemos duas pessoas, dois especialistas em seguro, Duas lendas. duas lendas Lendas. que estão há mais de 20 anos trabalhando conosco no seguro. Às vezes a gente fala das filiais, mas as pessoas não sabem a cara. Quem que é que está por trás das filiais? Conosco há muitos anos, ajudando a construir essa marca sólida que é a Noroeste. E hoje a gente vai ter o prazer de... Vou começar aqui pela Gislaine. Primeiro as mulheres, né, Edivaldo? Com certeza. A Gislaine está conosco há muitos anos, né, Gislaine? Representando a filial Araçatuba. Tive a bênção de ser apresentada, né, na Ford Caminho lá em 2002. Junho eu conheci o Adalberto. Chegou lá querendo contratar uma moça para vender seguro e isso já vai para 23 anos, né? E eu não esqueço desse dia, viu? Esse dia só para a nossa filial hoje, a gente tem uma parceria muito grande com a Caminho, estamos lá e iniciou, e aí eu vou mandar um abraço pro Zé Abrão, que é o próximo convidado nosso, viu? É o próximo, porque a história... Esse nome vende. Esse nome pode chamar que vem. A história começou aí, então a gente vai ter essa oportunidade de contar a história da Noroeste. E eu me lembro muito bem desse dia que você veio lá da oficina, falei, prazer, Adalberto e tal, e você chegou com aquela energia toda e já se foram mais de 23 anos. Foram. Foi o dia da minha sorte. Foi o dia da minha sorte. Não foi apresentada por um patrão, foi apresentada por meu pai, né? É um pai. O Adalberto é uma bênção na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, uma pessoa sempre presente. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer, porque você mudou minha vida e a vida da minha família. Uma honra trabalhar para a Noroeste. Eu acredito que isso se faz, né? É um time, nós... A gente não vai entrar nesse detalhe, mas nós temos uma história de vida, né? Que no momento que passamos aí, porque a gente está junto na amor e na dor, né? Exato. Tivemos uma situação aí que eu e a Sandra, apoiado pelo Zé e pelas mãos de Deus, a gente conseguiu que hoje você está aqui e hoje a gente tá nessa... Mas, Gi, eu acho que é muito importante e a gente vai contar hoje vários causos, né? E agora eu quero trazer aqui pro Edivaldo, Norovaldo, fiquei sabendo que é Norovaldo, né? Mas conta essa história direito, Edi. Ó, aqui o importante é chamar a gente, né? Então, seja o Norovaldo, seja Edi, Edivaldo, o importante é sempre chamar a gente. Evaldo. Então, nome não falta. E assim, um pouquinho depois que a gente entrou, eu também vim pra cá, pro time. Morava aqui na cidade do lado, né, Santa Rita. E eu me lembro do dia que eu vim aqui, um menininho acanhado e tal, e graças a Deus as coisas foram acontecendo. E aí é história, o resto é história. Foi uma bênção na minha vida também, né? Trabalhamos juntos. Tive uma breve passagem por Araçatuba, fiquei 2 anos lá. E agora seguindo firme em Rio Preto. Eu acho que é importante... Você está em Rio Preto desde 2009, né? 2009. Então a filial Rio Preto tem... Já são 15 anos. 15 anos de filial Rio Preto. E filial Araçatuba já desde mais de 23 anos. Mais de 23 anos, né, Gislaine? Quando eu entrei já tinha passado 2 pessoas lá, né? Mais de 23 anos. Muita experiência, né, vocês têm. Eu acho que isso que é legal, né? Mostrar que a Noroeste é uma empresa que tem experiência, a gente investe em experiência e por isso a gente tem condição de resolver causos difíceis, né? E hoje a gente vai ter... lembrando que esse conhecimento a gente coloca à disposição dos nossos clientes porque a gente leva essas soluções, né? É importante saber que o seguro, às vezes, por muitas vezes, né, Sandra, que as pessoas acham que é tudo igual, né? Não é. E hoje a gente está aqui com 2 pessoas experientes da nossa equipe para a gente trazer causos desafiadores, né? Porque eles têm experiência para trazer causos desafiadores. E a gente vai começar falando sobre um seguro que ninguém imagina, pelo menos uma pessoa leiga
não imagina que possa ser feito, que é o seguro de cavalo. Seguro de animais, seguro de cavalo. Seguro, ó, entra nessa história até o boi também, né? Tem. Mas aí a pessoa, o leigo fala assim, mas seguro de cavalo, tudo bem, mas tem cavalo, Gislaine, que custa quanto? Você que tem experiência lá em Araçatuba, que tem grandes criadores de cavalo, fala... Já seguramos animais na casa de 6, 7 milhões. 6, 7 milhões. É, raridade. Conta para nós essas histórias de seguro de equino. Temos na carteira um cliente que é criador de animais e está sempre fazendo leilão dos animais principais, embriões importados dos Estados Unidos. São garanhões assim que são mais bem tratados que qualquer ser humano possa imaginar, né? O ambiente onde eles são tratados e o medo, o receio do proprietário em perder um animal desse levou ele a nos procurar, né? Não sabia que existia o seguro de animais. O Adalberto até fez a primeira visita no Aras, levou o gestor da companhia lá, ele conheceu o ambiente, porque não é um seguro simples de fazer. O animal tem que ser muito bem tratado, porque o risco de morte é alto, né? Perde-se muito animal. E o receio, a preocupação do segurado em preservar aquele animal caríssimo, de 6 milhões, que ele foi leiloado nesse valor, ele levou ele a nos procurar. É importante, né? É importante entender que o valor de um animal, por mais que seja, e a gente está vendo aí, ele é um negócio. A gente está protegendo um negócio. É um animal que é um negócio. Porque esse animal, ele produz tanto os filhos quanto embriões, e ele é um negócio. E se aquela forma, aconteceu alguma coisa com aquele animal, seja um garanhão, né, que vende o sêmen, ou seja, uma fêmea que vende os óvulos, enfim, e tem a questão dos embriões, caso aconteça aquilo ali, alguma coisa, o animal ele representa um negócio. E a gente sabe a economia que gira um animal, é muito grande, emprega milhares de pessoas, porque não é só, às vezes a gente fala em animal, a pessoa tem esse animal por gosto pessoal, não é um negócio. O Aras hoje, e se cresce muito no Brasil, como tem a questão dos bovinos, como tem, e aí entra, né, e a gente fala aqui de um grande amigo, amigo especial, que é a grife do quarto de milha, no caso aqui a Prime Horse. Um grande abraço para o Dr. Jamil, que vamos ter o prazer também de convidá-los para vir aqui, que assim, eu tive o prazer de conhecê-lo e aprender muito da atividade, do negócio, e aí onde entra a experiência, onde entra a nossa experiência de buscar uma solução para um negócio, porque o risco é muito grande, né? Desde quando ele está no pasto, o que pode acontecer, Gislaine? Uma cobra. Uma cobra? Uma cobra picou, adoeceu, morreu, você perdeu o animal. 6 milhões que vão para casa do chapéu, né? Mas isso é um animal, porque os animais, eles têm diferentes preços. Os animais, eles têm de 100 mil, de 500 mil. Como que é feito o preço do animal? É pela história dos pais, de pista, da genética. Porque às vezes a gente fala assim, o que diferencia a genealógica do animal, né? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Vocês são especialistas em fazer seguro de animais também, né? O seguro cobre também o embrião. O embrião, o sêmen, porque eles vendem também, né, o sêmen. A gente só faz o seguro do animal a partir de uma certa idade em si. Sim. Quando a gente fala que a gente cobre o animal, que a gente vai cobrir caso cesse aquela futura doação de sêmen, porque pode dar um problema no animal e ele ficar inválido, né? E aí ele não produzir mais sêmen. No reprodutor. Sim, porque o seguro em si, a perda de fertilidade, ele é uma cobertura no seguro. Uhum. Então, se ele perdeu essa fertilidade, ele perde o valor comercial dele, porque ele não vai conseguir transmitir aquela genética. Então, nesta forma, está segurado.
Sim. Né? Então, suponhamos que tenha lá um barril de nitrogênio líquido, de sêmen, né? Eu não entendo muito como funciona, vocês devem entender mais que eu, não sei. E aquilo lá, de repente, cai uma energia, não sei, deu um problema naquilo lá, porque deve ser milhões. Já ali. é outro produto, ele já não entra no seguro do Equino. Entendi. Seguro empresarial. A gente faz também. Faz também. Faz seguro do Aras e do laboratório. E do laboratório. Olha que interessante, né? É muito interessante. O seguro, ele é tão importante na vida de uma empresa, né? De tudo, né? Continuando sobre o Equino, ele pode se machucar numa prova. Numa prova. Se ele se machucar a pata, ele tem cobertura. Porque não é só médicas. o que vai, o cavalo, o animal que vai ser vendido, é aquele que compete também, né? Também, que se faz o seguro. E o que acontece é o seguinte, né? Dentro disso, nós estamos tratando de um ser vivo. Esse ser vivo pode quebrar uma pata, ele pode ficar inválido, ele pode cair um raio, que nós já tivemos caso de raio. O animal, para quem não sabe, pode ter uma cólica. Tudo isso, se não for... É a causa de morte, né? É a principal causa de morte. Então, esses riscos, é importante assim saber que tem que ter experiência para fazer. Não é um seguro que qualquer corretor, por isso que a gente fala, qualquer empresa possa fazer, porque é um seguro com muitas especificidades técnicas. Mas, dentro disso, né, Edivaldo, a gente tem várias histórias e eu gostaria também de saber, Edivaldo, essa história aí, se você já conseguiu vender algum seguro de forma exótica, alguém te ligou que não era e era, como é que é essa história aí? Eu tenho um caso que alguns vão falar, já teve pessoas que me falaram que é história de pescador, mas não é não? É verdade. Por coincidência, eu estava aqui na Matriz, numa reunião de semestre, de fechamento de semestre, e num determinado momento eu recebi uma ligação e a pessoa queria falar com o esposo dela. E aí eu falei que não, que aquele telefone era do Edivaldo. E aí eu percebi que ela ficou preocupada porque ela imaginou que às vezes poderia estar acontecendo alguma coisa com o esposo. Porque ela tinha certeza que ela tinha ligado o telefone correto. Ele tinha sido roubado, sequestro relâmpago. Depois, com o final da história, que eu entendi essa preocupação dela. Por quê? O esposo dela era taxista. Então, depois, no final da conversa, eu entendi. Falei, a preocupação dela tinha, né, tinha um porquê. Só que aí, no decorrer da conversa, descobriu depois que ela tinha, o último dígito, ela tinha colocado errado. O último dígito do telefone. Do telefone, o número. Caiu no meu aparelho. E aí, depois, aquela tensão passou, né? E aí, no final da conversa, de forma natural, brincadeira, espontânea, eu falei para ela se ela precisasse de seguro, porque eu não tinha conseguido resolver o problema dela naquele momento, mas se ela precisasse de um seguro, eu poderia resolver para ela. E aí, ao mesmo momento, ela perguntou que tipo de seguro que eu vendia. E até então eu não sabia que ela se tratava de uma taxista. E ela falou que ela precisava de fazer um seguro pro táxi dela. Não acredito. Eu falei, interessante, vamos cotar seu seguro. Tal. Aí ela me perguntou de onde que eu era. Eu falei, eu sou de Rio Preto. Aí ela falou assim, não acredito, eu sou de Monte Aprazível, que são cidades ali vizinhas. E aí eu falei que eu ia voltar a falar com ela sobre... Peguei o telefone dela, né, tava ali, e ia voltar a falar com ela sobre o seguro. E só que era uma pessoa bem desconfiada. Eu fui até ela, porque ela não acreditava que, tipo assim, eu liguei errado e é um corretor e eu preciso fazer um seguro. Com tanto trote que tem hoje, com tanto golpe, né? Eu fui até Monte Aprazível, lá no ponto de táxi. E aí ela me conheceu e tal. E resumo da conversa, isso faz mais de 10 anos. E ela é cliente nossa até hoje. Olha que história. E já indicou vários clientes para nós. Tá? Não adianta, né? Vendedor consegue vender até quando... recebe chamada errada, né? Pegando o gancho que você falou lá da troca de nomes, até hoje, ela me chama de Edivandro. Edivandro? Edivandro. Vendendo, nem importa. E eu nunca corrigi ela, hein? Falei, não, me chame. Príncipe, só me chame.
Estamos aqui. Tô aqui disponível. Estamos nessa também, tem um monte, me chamam de Gisele. E quem me conhece sabe que eu não suporto ser chamada de Não Gisele. acredito. Só que tem cliente que fala, ô Gisele, ontem mesmo eu fui renovar um cliente, ô Gisele, pode renovar. Renovando, acabou. Mas sabe o que acontece? Olha, esse lance aí, que a Sandra falou que vendedor é vendedor, mas vendedor que passa confiança, né? Porque a pessoa ligou e ele passou confiança, e isso é importante. Ele foi lá mostrar a cara quem era, e hoje é segurado nosso há mais de E 10 se não fosse uma empresa boa, um vendedor bom, um consultor de seguro bom, não estava até hoje, 10 anos com ele, né? Isso assim, seguro é sinônimo de confiança. É. Sim. Eu acredito que isso também aconteceu com vocês. Eu já perdi negócios, mesmo tendo o melhor preço, mas às vezes, por uma falha minha, não consegui passar aquela certeza para o cliente de fechar o negócio. E é jogo que segue. Gislaine, você já teve algum seguro inusitado que você olhou a pessoa de bate-pronto, falou assim, e deu a... Me conta alguma história. Tem? Tem um caso aí que alguém já fez alguma venda em pé? Em pé? É. Ué, Seguro diz que em normalmente. pé a pessoa tá apressada, né? É. Seguro, geralmente a pessoa tem que sentar. Tem que pede detalhes do que cobre, o que não cobre, aquela preocupação, né? Mas eu tive um cliente, eu sou da área de seguros novos, aquele cliente que não pertence ainda à corretora. Então é o que o Edi acabou de falar, é aquela relação confiança. E um cliente para você, às vezes, trazer ele para fazer o primeiro negócio com você é muito mais difícil, né? E um cliente, por educação, me permitiu. Eu falei, posso cotar um seguro para o senhor? Pode cotar, só cota. Eu falei, tá bom, só vou cotar. Só que esse cliente não sentou. Ele quis ouvir o preço de pé. E eu falei, esse cliente vai embora, ele não vai fechar. Eu falei, não, você não vai embora. Eu vou ficar em pé junto com você. E levantei da mesa. Então, enquanto eu apresentava o produto em pé para ele, ele me ouvia em pé também. E eu falei, o senhor não quer... Não. Depois de muita conversa, em pé mesmo ali, vários assuntos, ia para o negócio, voltava para o seguro, falava do negócio dele e voltava para o seguro. Foi uma negociação meio extensa. Mas aí, enfim, ele resolveu que ele... Não, vou te dar uma oportunidade, vou fechar com você. Eu falei, tá, o senhor quer a proposta, quer o documento? Não. Eu preciso assinar alguma coisa? Eu falei, só para a gente documentar, né? E apresentar para a companhia. Então tá, onde que eu assino? Em pé ele assinou, em pé eu vendi. E ele saiu com a caminhonete dele e já vai para mais de 2 anos já que a gente está fazendo negócio. Como é que é a coisa, né? Mas sabe o que acontece? Isso volta a dizer, é a relação de confiança, a pessoa olhar e você ter transmitido mesmo em pé ali. E ele teve sinistro. Teve sinistro? Teve sinistro. E chegou lá para você atender ou foi por Atendeu, telefone? não, me ligou, Gislaine, você pode me ajudar? Bateram no meu para-choque, quebrou. Vendemos uma cobertura nova para ele, que repara só o para-choque. Ele ficou muito satisfeito, porque uma despesa que ele ia ter de quase 12 mil reais caiu para 800 reais, que foi a cobertura só do para-choque, que ele trocou, um para-choque original da marca da caminhonete dele. E ele já esteve lá, me agradeceu, levou produtos da fábrica dele. Né? Em gratidão, ele sentou. Ele sentou dessa vez? Não sentou. Ele passou. Eu acho que ele não gosta de sentar, hein? Ele eu passou acho que por tem lá. Problema aí. Estou muito agradecido, feliz com o seu atendimento. Trouxe aqui para você os produtos lá da minha fábrica, me deu de presente para a gente ali, para mim, para minha colega de trabalho. E marcamos já uma visita na fábrica dele, provavelmente saia novos negócios, né, da empresa dele. Eu acho interessante essas coisas porque vocês perceberam que dessas vendas inusitadas surge grandes amigos? Surge. Relação de confiança. A relação de confiança. Porque a gente fala, na história desses quase 30 anos da corretora, dessa relação que nossos clientes se tornaram nossos amigos, né? Eu não sei na filial de vocês, quem que mais vende seguro? É vocês ou como que esses seguros surgem? Tem uma peça-chave aí que eu acho que é o melhor vendedor é o cliente. Os nossos clientes? O nosso cliente. A maioria de seguros... bem atendido, né? Assim, o cliente que é bem atendido, ele indica a empresa. É impressionante como que esse exemplo que eu dei desse caso que eu vendi da taxista,
os inúmeras indicações que ela passou para mim. Então, e acho que isso reforça que o serviço está sendo bem feito, né? O atendimento, porque eu falo que vender só o seguro em si, vender um preço, é coisa fácil. A questão é a hora que o cliente precisar. Aí que é a prova que realmente a gente está fazendo Agora, a coisa certa. Edi, não é só quando o cliente precisa na hora que ele bate, mas também quando ele precisa na hora de fazer um seguro. Porque eu vi você lutando para fazer o seguro de uma madeireira, Exato. que é muito difícil fazer um seguro de uma madeireira, né? Hoje em dia, as seguradoras estão avessas a risco, São né? poucas opções. A busca por isso é minuciosa, porque às vezes a seguradora aceita até um certo limite de valor seguro, ou às vezes ela aceita em partes, não aceita certas outras coberturas, ela exclui. Então é fazer uma busca. Isso é muito importante que você falou, Sandra. É muito importante. Porque esses seguros que dimensionam, e é importante as pessoas saberem disso, que a gente se conversa. Esses seguros de complexidade, difícil complexidade, a gente se conversa porque o que acontece? Ele não é só buscar uma seguradora que faça o risco. A gente precisa gerenciar o risco. Porque várias seguradoras condicionam a aceitação de uma madeireira a certos protecionais de risco. E essa consultoria a gente faz nas empresas. Então, o Edivaldo, a Gislaine, nós constantemente estamos falando sobre isso para entendermos o risco. Porque se você simplesmente levar o risco para a seguradora, é uma madeireira, ela fala, não, eu não aceito. Mas olha, é uma madeireira que tem isso, isso, isso. Então, é uma situação diferente. E aí entra a experiência, né, Edivaldo? Exatamente. Quantos casos a gente não tem de vender um seguro empresarial e durante o período ali de aceitação de análise do seguro, a seguradora muitas vezes pede a vistoria no local. Sim. E o cliente ele já tem ali um serviço, uma consultoria para ter uma proteção a mais para a empresa dele. Em certas situações de ter uma proteção melhor na local de entrada, questão de limitação de altura do estoque. Não ficar em contato, né? A própria seguradora faz uma consultoria de segurança para a empresa, né? Exato. Agora, isso a gente fala, né? É independente se a pessoa faça ou não seguro. O que acontece? O empresário, todo empresário, ele está voltado no quê? No negócio dele. Ele tá voltado em vender madeira, transformar madeira em cadeira, em mesas e vender. E nós estamos focados no quê? Na proteção. E nós temos que levantar os riscos. Às vezes a pessoa no dia a dia não sabe quais são os riscos do negócio dela, né? Exatamente. Por exemplo, esse que o Edivaldo falou, é muito comum, às vezes a empresa coloca o estoque próximo ao teto. Se dá um curto ali, tem um fio desencapado, ele cai ali naquele material combustível e pega fogo e aí não tem o que se fazer. Então a gente trabalha na prevenção. Por quê? O seguro ele é interessante fazer e a gente fala isso e os empresários comungam disso. O que é? Eu tenho que ter um seguro, mas não quero usar. Porque se usar, você teve um aborrecimento, você vai ter que parar a empresa, você tem a questão de fornecedores, que você tem que fazer a entrega, né, daqueles materiais vendidos. Quer dizer, ninguém quer parar, até porque a concorrência pode substituir ele. Então, se ele parar o negócio. Mas, para evitar isso, a seguradora fornece. E não só a seguradora, o que a gente faz? Muitas empresas a gente vai primeiro e fala, olha, se você não fazer esse ajuste de risco, não vai passar. Que a gente vê a questão de fiação, a gente vê a questão de hidrantes, a gente vê a questão de extintores, vê essa questão toda de segurança, porque esse é o nosso foco, essa é a nossa experiência, essa é a nossa expertise. E aí você está falando... Pode continuar. Não, ele está falando de empresarial, ia falar de um seguro aparentemente simples, que você não vê risco nenhum, que é a academia. Nós temos um cliente de academia. E pasme você, que eu já perdi a conta de quantos espelhos eu já troquei dentro da academia. E espelho não é algo barato. Vai colocar um espelho na tua casa para você ver quanto você paga no metro quadrado do espelho, né? E lá, as paredes da academia dele é tomada de espelho. E aluno deixa peso cair, halter cair,
bate, chuta, trinca, e quando trinca o pedacinho lá embaixo, o trinco sobe, e aí você tem que trocar o espelho inteiro da academia. Então não precisa, não tem risco nenhum, eu vou gastar com o quê? Então você que tem uma academia já fica sabendo. Porque a pessoa, Gislaine... Uma folha de espelho daquela altura custa de 4 a 5 mil reais, uma folha. É porque tem que ser um espelho especial, né? Tem. E o detalhe é o seguinte, né? Vou voltar na experiência, é saber analisar risco. Porque quando você, às vezes, vai ver a questão de uma academia, a pessoa, às vezes, pensa no incêndio. E o risco maior é o espelho. Às vezes, ela não... E agora, qual que é a diferença? A diferença foi a correta elaboração do seguro. Foi a correta levantar o risco e a necessidade do cliente. Não só, e eu vou entrar aqui em outro caso, que é da responsabilidade civil. Se a pessoa ali está fazendo... Quantos acidentes em academia a gente já viu? E aí? Inclusive pessoas ficando paraplégicas. Cenário que acontece. Quem que é a responsabilidade civil? E aí é importante você ter um seguro. Não ter um seguro. Porque seguro é fácil, qualquer um faz. Ter o seguro com as coberturas que vai atender aquela pessoa. Eu volto sempre, eu sempre tenho uma forma de me expressar que é o seguinte: vale o que está no carrinho. Você foi no mercado. Se você colocou café no carrinho, você tem. Se você não colocou, você não tem. No seguro é a mesma coisa. Tem cobertura? Foi colocado? Foi contratado? Tem. Não tem? Então, seguro não é tudo igual. Às vezes remete a isso, né, Sandra? Não, seguro não é tudo igual. Você tem que fazer com quem entende, com quem tem experiência, né? E o que você estava falando lá, o empresário não quer, tem que ter o seguro, mas não quer usar. Isso a gente vê muito no seguro-saúde e no seguro de vida. É de vida, hein? E a Gislaine tem uma história para contar também do seguro de vida, né, Gislaine? Tem. Do uso em vida. Você podia contar para nós e para nossa audiência? O seguro de vida tem um tabu, né? Normalmente, quando se oferece um seguro de vida, a pessoa, depois que eu morri, acabou. A pessoa que se vire. Quem ficou, que resolva o problema. Só que o seguro de vida hoje já mudou muito o cenário dele. E a pessoa tem usado o seguro de vida em vida. Eu não preciso morrer para ter um respaldo do seguro de vida, né? E essa semana ainda negociei com um cliente, ele apavorado, ele desesperado para fazer o seguro de vida dele. Que eu falei, mas você tá achando que você vai morrer? Você não vai morrer, hein? Ele tem 30 anos. Né, seguro, e ele, eu quero fazer, Gislaine, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu quero deixar minha esposa respaldada, não quero deixar ela com conta, quero deixar uma verba para ela poder acertar as coisas, e Deus me livre. Ele falou, tem pavor, não vou morrer, mas eu tenho pavor. Já avisei lá em casa, se eu morrer, doa tudo meus órgãos, eu tenho pavor de acordar no caixão, vai que eu abro o olho e estão jogando terra na minha cara. Meu Deus do céu, eu falei, não, vamos fazer, fizemos o seguro de vida dele, não vai morrer, eu falei, você não vai morrer. O seguro ninguém quer usar, né? Ninguém vai usar, mas se a pessoa precisar, alguma enfermidade grave, situação de câncer, uma doença coronária. E você tem um cunhado que usou. Eu tenho um cunhado que aconteceu na minha casa, ele descobriu num exame de rotina um câncer no pâncreas, e ele vem fazendo tratamento, já vai para 2 anos, ele está superando, mas assim, ele tinha várias apólices, porque a pessoa pode ter mais de uma apólice. Porque a vida não tem preço, né? A vida não tem preço. Ele fazia só para atender, inclusive o seguro dele era mais para algumas apólices, era para atender gerente de banco, que quer bater meta e tal, te empresta, mas você faz aquele jogo. E ele fez várias apólices durante a vida dele. E agora, nessa situação que ele nem imaginava, ele é médico. O médico nunca imagina que pode acontecer com ele. E ele, na fragilidade do ser humano, ficou doente. E nessas apólices, grande parte das apólices, ele conseguiu resgatar, antecipar a verba em vida. Então, hoje, graças às apólices de seguro de vida que ele tem, ele usou o recurso para tratamento pessoal dele e também para realizar um sonho que ele tinha, que era construir a casa da sede na fazenda dele. Então, ele fez uma capela em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que ele é muito devoto, e construiu a casa da sede. Então, hoje ele se sente realizado com a casa que ele construiu. Olha, é uma história, né, que
Você vê, né? As pessoas, quando vai fazer o seguro de vida, ele pensa na questão da morte, né? E hoje, com a evolução do seguro de vida, né, Gislaine? Porque hoje nós temos a questão das doenças graves, que você resgata tudo em vida, né? São diagnósticos, coberturas de diagnósticos. Então você inclui dentro do seguro de vida cobertura de diagnósticos. E aqui eu vou falar um caso, dentro de um seguro de vida também, que nós estamos com um caso aqui. Infelizmente, uma profissional foi diagnosticada com câncer e, no entanto, quando a gente fez um seguro de vida, nós incluímos uma cláusula, Sandra, que é a cobertura de diárias de incapacidade temporária, a DIT. O que visa isso daí? Se a pessoa não poder exercer a atividade do trabalho, e no caso ela está afastada, ela vai receber uma diária contratada, porque os boletos vêm. A vida da pessoa, mesmo enferma, aliás, vem mais, né? Bem mais. Porque gasta, né? Gasta. Então, é importante de ter essa contratação. E a gente está observando que esse tabu do seguro de vida está mudando muito, né? As pessoas estão, como você acabou de falar, de um jovem de 30 anos já preocupado com o seguro de vida que você fez. E tem um fator muito importante no seguro de vida também, que as pessoas têm que entenderem, né? Ele é para o planejamento familiar, né? Por uma questão que aconteça isso sim, mas numa questão, eu não sei se as pessoas sabem, garantia do seguro de vida, a indenização, ela não entra em inventário. Ela vai direto para os beneficiários. Isso faz toda a diferença, né? Quanto custa o inventário? Um absurdo. Então, Muito caro. muito caro. Então, às vezes a pessoa tem esse valor porque tem filho estudando, tem que seguir a vida. E às vezes o patrimônio da pessoa está tudo imobilizado e não tem como mexer até sair o inventário. Nesse seguro de vida, ela tem esse lance. E uma coisa também, eu vou aproveitar, ao longo desses anos de experiência que a gente teve, me marcou muito um outro caso que nós tivemos de um jovem também, só que infelizmente esse veio a falecer, foi a questão de um jovem de 33 anos que fez um seguro, poucos dias depois veio a falecer, né, Gislaine? Em Araçatuba, Ele, durante uma campanha, inclusive, nossa, que a corretora Ele nem procurou o seguro, né? Ele nem procurou. O Henrique ofereceu. O Henrique trabalha com a gente em Araçatuba. Por conta da campanha, ele já era cliente antigo no automóvel. O Henrique ofereceu. Ele, sem pretensão nenhuma, aceitou, aderiu à campanha, fez. E daí, poucos meses, ele faleceu. Houve até sindicância por parte da companhia, achando que pudesse ser fraude, mas não foi constatado nada e ele recebeu a indenização. Ele já estava até separado da esposa, ele fez ainda quando era casado, depois separou, e a esposa nem acreditou quando recebeu a indenização. Falou, nossa, mas ele me colocou como beneficiária? Eu jamais poderia imaginar que ele me colocaria como beneficiária, mas ele fez porque eles sabiam que tinha uma casa financiada, que se ele acontecesse alguma coisa com ele, ela ficaria responsável pelas parcelas. E aí, com o seguro que ele recebeu, ela pôde quitar o apartamento e ficar sem dívida. Foi algo até emocionante, né? Essa história aí, porque ela ficou surpresa. Mas assim, mostra o quão importante é o seguro de vida e para que as pessoas pensam. A finalidade do seguro de vida, né? A finalidade foi que a pessoa, caso acontecesse, o beneficiário, no caso a ex-esposa, não ficasse com uma dívida em comum, já que eles tinham um financiamento de um financiamento, né? A gente que trabalha dia a dia com seguro, a gente vê a importância do seguro, né? Principalmente quando o seguro é de vida, né? A gente vê quanto ele faz a diferença para as pessoas que ficam e para as pessoas que também continuam, porque aquele dinheiro para uma pessoa que está debilitada, se tratando, é importante. Né? E tanto a indenização serve para inúmeras ocasiões, né? Inclusive terminar estudo de filhos, sim. Às vezes está numa faculdade, às vezes está num ensino médio, perde o parceiro, perde a mãe, e aí você se vê com aquela situação, e agora? Como é que eu termino? Sozinha, né? Muita mãe, muito pai sozinho aí, tendo que terminar de estudar os filhos. Ele não, a indenização de um seguro de vida, ele não vai mudar a vida da pessoa, mas ele vai socorrer e organizar até que a vida pessoa, até que a vida volte ao normal, exato. Né?
E a gente que vê as indenizações aqui, a gente vê o quanto é importante. Então, fica aí a dica de seguro de vida também. Não, e outra coisa importante, viu, Gislaine? Às vezes o pessoal de Araçatuba, às vezes o pessoal de Rio Preto, ou todos, inclusive aqui da Matriz, de Chapadão do Sul, às vezes é onde que todos estão nos acompanhando a nossa audiência, às vezes acha que a gente faz seguro só de automóvel, né? Sim, Eu sim. falo que essa conversa eu já tive com a Gislaine algumas vezes e ainda tenho. Acho que o nosso maior desafio, a gente que está dentro da concessionária, é transmitir isso para o cliente que, além do seguro de automóvel, eu também faço seguro de vida, seguro de residencial, empresarial, consórcio. Por coincidência agora, recentemente a gente fechou um seguro de um automóvel e no final a gente sempre tem o costume também de passar para o cliente o seguinte: todo seguro fechado a gente encaminha o nosso telefone de plantão, que numa situação, o cliente tem já para quem ligar. E detalhe importante. Isso faz a diferença, hein? Detalhe muito importante. Isso eu friso muito, muito com o cliente. Você não vai ligar não é uma ligação robotizada, tá? É uma pessoa, um ser humano que está lá do outro lado te atendendo. E aí, a gente passa todo esse feedback pro cliente. E aí eu comentei com ele, falei, você precisa de um seguro de residencial, imagino que você deva ter empresa, e até consórcio. E pasmem, a resposta do cliente foi: tinha um seguro no banco até certo tempo atrás, minha esposa cancelou e a gente está sem o seguro da residência. E em segundo plano, ele precisa fazer um consórcio, que o ano que vem a filha dele vai fazer 18 anos, então ele já quer se programar para poder comprar esse carro da filha. Então, quer dizer, esse é o nosso desafio, de mostrar para o cliente que a gente tem Soluções. várias soluções. Você falou do robô aí, já me lembrei do elogio da cliente. Na Noroeste a gente fala com pessoas, não fala com robô. Aí né? fala com gente. Aqui tem gente que sofre junto, comemora junto, não tem nenhum robô, né? Se ligar, a gente vai atender. Na experiência que nós temos, vamos falar sobre todos os assuntos que for necessário, inclusive sobre o consórcio, igual você está falando, né? Não tem um bate-bola, tem uma interatividade, né? E esse elogio foi bem legal, foi até compartilhado entre o pessoal aqui da corretora, né? A gente fica muito feliz porque é o seguinte: que produto que a pessoa só conhece quando usa? Seguro. Os outros as pessoas experimentam antes, né? Vai comprar um sapato, coloca lá, está apertado. E nós, a Noroeste, a nossa experiência é entregar o produto no momento da dor da pessoa. Aquela pessoa que já te ligou para todos nós, está lá na beira da pista quebrada, 3 horas da tarde, debaixo de um sol de 40 graus. Quem que vai socorrer se for um computador? 2 horas da manhã, meu telefone tocou. 2h30 da manhã, para ser mais exata. A hora que eu vi, o meu cliente eu conheço pelo nome. Eu não sou robô. Ele está cadastrado. E a hora que ele me ligou, eu vi o nome dele. Poderia não atender? Não estou no meu horário de trabalho. 2h30 da manhã. O que acontece com a gente que é humano, que sente na carne a dor do segurado? Se ele não teria prazer de me acordar 2h30 da manhã para conversa fiada. Alguma coisa grave aconteceu. E eu atendi. E era um acidente grave, houve óbito. E eu ajudei, eu acordei, literalmente levantei, acendi a luz, liguei meu notebook e ajudei ele naquele momento, no atendimento. Então, robô é um negócio que nós não somos, nós vamos atender. Nós temos o plantão, que é gente, é pessoas, e é importante às vezes as pessoas. Nós temos um plantão formado pelo nosso time de sinistro, que quando acontece alguma coisa, de todas as nossas filiais, entra em contato com o plantão, e o plantão, quando tem dúvida, nos acorda ou nos localiza. É gente para resolver problema de gente, né? Eu acho que isso que faz a diferença. E voltando, né, aqui... Agora, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é sobre carros antigos e carros novos. O porquê da diferença do seguro. E de preço, né? De preço. E a gente está com 2 profissionais de vendas aqui. E vocês podiam responder por que essa diferença. Por que o carro antigo, às vezes, tem
o seguro, o valor do seguro igual ao carro novo. É uma Agora, boa eu essa, hein? gostaria que vocês Acho respondessem que isso. esse questionamento tem sido mais frequente agora. É impressionante. Você fazer um seguro de um carro que custe aí 300 mil, por incrível que pareça, às vezes você vai cotar um seguro de um carro mais antigo e o preço fica parecido, muito parecido. E aí você passa isso para o cliente e a primeira pergunta é, mas, poxa, meu carro vale 30 mil, como que o seguro está valendo isso? E aí a gente tem que explicar. A questão de uma indenização, o exemplo básico que eu sempre utilizo é reposição de peça hoje é muito caro. A grande maioria das peças vem de fora. E, obviamente, a questão do dólar, isso impacta também. E um outro detalhe assim que faz toda a diferença. Imagine vocês, lá na oficina. Você entra na oficina, tem um carro que custa 400 mil e tem um carro ali que custa 20. A mão de obra do funileiro é a mesma para os dois carros. Então, logicamente, num orçamento de um carro de 20 mil, ele vai impactar muito mais. Em algumas situações, até uma batida, entre aspas, uma batida simples, se torna numa PT do carro. Ele dá uma perda total, por quê? Porque não compensa reparar o carro, porque fica muito caro. Porque as seguradoras não podem, eu não sei se as pessoas sabem disso, usar peça paralela, Não, Exato. nem de desmanche. nem desmanche. E essa é uma Às vezes grande diferença, né? Eu cotei um carro ontem, 2014, e eu fui consultar no Google, né? Digita lá, ó, pergunta no Google, né? Dá um Google aí. Quanto custava a porta do veículo 2014? Não achei nenhuma loja que vendia a porta nova. Então, como eu não estou achando, a seguradora também não vai achar lá. E ela não vai buscar em desmanche, ela não vai buscar paralela, ela vai buscar na loja da marca. E se não tiver a peça, o carro quase que meio que condena, né? Você pega um carro aí que custa hoje, na média, aí, 60 mil reais, um carro 2014, um carro bom, 2014, 60 mil, foi o carro que eu cotei ontem. Se ele sofrer uma colisão na porta, na lateral, e fizer um orçamento de peça e mão de obra, já dá quase 30. Aí é o risco. É o risco. A companhia, ela vai mandar arrumar ou ela vai indenizar integralmente? Então, Se ela mandar arrumar, ela assume o risco desse cliente voltar nela depois para ficar, ó, deu problema nisso, ó, deu problema naquilo, é o retorno. A gente vai conversando aqui, vai falando situações, histórias de cliente, e aí eu lembrei agora aqui que quando eu fui contratado lá 22 anos atrás aqui, o Adalberto falou um negócio para mim assim, ó, o meu trabalho anterior era num supermercado, então existia uma rotina. E no dia da contratação, da entrevista, ele falou assim, ó, uma coisa que não acontece aqui é rotina. Cada dia tem uma história nova, é uma situação nova e a gente está em constante aprendizado. Porque falar de indenização, consertar um carro é uma coisa, mas tem situações que vai acontecer no decorrer que aí você vai falar, poxa, eu nem sabia que existia essa possibilidade. Você falou da questão aí a gente está falando desses carros mais antigos. Tive um caso de um cliente que ele tem ainda um Vectra 2008. Ele tirou 0, é o xodó dele. E ele tem um outro carro, que é um carro mais novo, que é um Corolla, e ele usa o carro para viagem no Corolla. E lá em Rio Preto ele chegou a bater esse Vectra. Ele bateu a frente do carro na traseira de um outro veículo. Uma coisa muito simples. Quebrou ali para-choque, faróis, a grade e o capô. Aí eu falei, não, vamos acionar aqui, a franquia aciona o valor do conserto e com certeza atinge a franquia. Só que, por incrível que pareça, a seguradora decretou PT no carro. Por quê? Simplesmente ela não conseguia encontrar peças originais para aquele carro. E aí ela fica impossibilitada de fazer o conserto. Ela não quer o retorno. Ela não vai correr o risco de pôr peça. Só que eu não tinha esse conhecimento que o cliente tinha esse apego, né? Emocional. E aí quando eu falei, a seguradora vai pagar para ele o seguro, vai pagar FIP, poxa. Vai ficar super feliz, muito feliz. Quando eu passei a mensagem para ele, que eu liguei para ele, ele baixou lá na filial.
E a partir daí, foi que eu entendi a situação, que ele contou a história do carro, que ele tirou 0, que era um carro que veio com ele lá de São Paulo, que ele veio para o interior. E a gente buscou uma solução para ele, né? Questionando, a seguradora aceitou de forma de fazer um acordo que, ao invés da seguradora indenizar a oficina, eles entraram num acordo de valores e a seguradora indenizou diretamente o segurado. O segurado assinou lá um documento que reconhecia a indenização e o segurado consertou o carro de forma particular. E ele ficou feliz da vida que ele continuou com o carro dele. Então, vocês estão querendo dizer para o leigo agora que o risco de um carro antigo é maior para a seguradora, o risco de um carro antigo é maior do que um risco de um carro novo. Seria Exato. isso? Exato. A possibilidade de uma PT é muito mais fácil. Por isso que, é lógico, vocês falaram tudo de peça, de valores, né? Por isso que ela, sendo o risco maior, por isso que o valor do seguro é uma contramão maior. De interesse, né? Enquanto o mercado de peças só acresce o valor, o veículo seminovo ele tende a cada ano ir depreciando. Então vai havendo uma inversão de valores e a cobertura mais cara do seguro automóvel é a perda parcial, né? É unânime quando você está apresentando o custo do seguro, o cliente fala: pô, mas meu carro desvalorizou. Ontem mesmo o cliente: pô, eu fui renovar um veículo aí, uma estradinha lá da Fiat, e o cliente: pô, eu tenho certeza que meu carro esse ano vale menos na FIP e o seguro sobe. Mas é isso, é a inversão de valores. O carro vai depreciando e a peça, o mercado de peça vai a mão de obra, né? Ajustado normal. E a mão de obra. Hoje a mão de obra de uma concessionária é em torno de R$150 a hora. Então, a seguradora, ela permite que o segurado escolha a oficina. Então, você está com um carro seminovo e o cliente, ele confia em quem? Na concessionária. Se você puder levar o carro dele numa concessionária, ele vai preferir. E a hora que ele entra lá, só de mão de obra, é R$150 a hora. E a seguradora sabe disso. Então, na hora que ela tarifa um custo de seguro, tarifa uma renovação de um carro mais velho, ela já sabe também o risco que ela está correndo, desse carro bater e ela ter uma despesa mais relevante. A questão que o Edivaldo falou, e é bom é interessante compartilhar, existe um nome técnico para a perda total. Perda total é quando o valor dos prejuízos seja igual ou superiores a 75% do valor do bem. Exato. Então, às vezes, um farol dá uma perda total num carro. Às vezes você tem um carro que custa 20 mil. O nosso quebrou uma lanterna traseira, a lanterna fininha assim, na tampa do porta-mala, R$8.000. R$8.000. Uma lanterna. É absurdo o custo de uma peça hoje de LED ou xenon. Exato. R$8.000. O cara quase caiu das pernas na hora que ele viu o preço da lanterna. Eu acho que é importante a gente trazer isso daí, porque é o seguinte, porque é uma coisa do dia a dia, igual a Sandra falou, todo mundo se preocupa, porque o meu seguro, o valor do carro baixou e o preço do seguro subiu. É por isso, né? Igual você falou, é o aumento do valor da mão de obra junto com o aumento do valor de peça que não para, né? Mas é interessante também que a gente, quem está nos acompanhando, a Noroeste, ela trabalha com rol de seguradoras. Exato. Nós temos no nosso portfólio as melhores seguradoras. E quando a gente vai levar um custo para o cliente, saiba ele que nós fizemos toda uma pesquisa. Nós não estamos levando ali pensando, porque o nosso compromisso é com o cliente. Então a gente fala, olha, tem essa situação que cobre isso. Obviamente com o bolso da pessoa. Porque o seguro, ele se monta, ele se cria. E aí entra a nossa experiência. Né? Teve um caso, né, lá em Araçatuba. Lá em Araçatuba acontece de tudo também, viu? No podcast anterior nós falamos de um avião que bateu num carro. Onde que foi? Araçatuba. Quem que vendeu o seguro? A Gislaine. A Gislaine. Foi ou não foi? Foi sim. É real, gente, é real. E o cliente está conosco até hoje. Nem cota fora, Gislaine, é você que cuida de tudo. Então a gente tem essas situações
inusitadas, como a gente fala aqui agora no ambiente de leveza, porque já passou, né? Agora a gente vê a situação bem mais leve, né? Mas na hora, meu Deus do céu, como é que vai explicar isso para a seguradora? Olha, e o câmbio automático? Do avião. E o câmbio automático? E o câmbio automático? Me conta aí. Dirigir carro automático é simples. Quem aprende a dirigir carro automático, dirige qualquer coisa. Se você não confundir o acelerador com o freio... Dirige, né? Dirigindo. Uma segurada nossa atropelou um monte de cadeira de um restaurante. Cidade de Penápolis, Com pessoas sentadas. Ainda bem que não tinha muita gente no restaurante, era cedo ainda. Mas foi um strike. Ainda bem que não morreu ninguém. Não morreu ninguém, não machucou ninguém. O prejuízo foi só mesa e cadeira do strike que ela fez. E a loja, que ela entrou dentro da loja, né? Dentro do restaurante ela entrou. Ela confundiu os pedal e saiu lambendo as cadeiras e mesa do restaurante. E aí tinha seguro com a gente e pagou todas as mesas, cadeira, prejuízo da porta que ela arrebentou, porque ela foi parar lá dentro do restaurante. E isso é o risco do carro automático. Então, eu sei que tem carro automático. Tenha seguro. Tenha seguro. Tenha seguro. Não. É muito mais perigoso do que o mecânico. E o caso que estourou a panela de pressão? Não, esse caso... a panela de pressão. O caso da panela de pressão, senhor, também. A mulher... não foi nem a panela de pressão, acho que o botijão de gás dela estourou. E ela começou a pegar fogo e derramou as coisas no fogão. E ela preocupada com o carro, não era nem com a casa. A preocupação dela era o carro na garagem. Ela, desesperada, entrou no carro, esqueceu de fechar as portas, deu ré. Arrancou as portas do carro. Aí nós tivemos que acudir a casa e o carro. Ainda bem que tinha seguro dos dois. Tinha seguro dos dois, da residência e do carro. Não machucou ninguém também, graças a Deus. Mas para vocês verem o que acontece, né? Você também teve caso, né, Edivaldo? Tive um caso, a panela de pressão estourou. E assim, é assustador o estrago que ela faz no fogão, no teto. É assustador. Uma coisa que você não imagina que uma panela ia causa tudo aquilo. Eu acho que todo mundo, todas as filiais, a matriz, todo mundo teve história de panela de pressão estourando, né? E eu confesso, sinceramente, eu tenho medo de panela de pressão. Eu vejo lá em casa, o trem para ele dá uma parada naquilo lá, eu já dou uma batidinha lá, vai. Porque acontece, né? Os 2 anos que eu morei em Araçatuba, eu morei alguns meses sozinho. Eu ainda não era casado. E eu... Você fazia feijão? Exatamente, eu não fazia feijão. Você não fazia? De maneira alguma, porque eu tinha medo que a panela ia estourar em algum momento. E eu fui na casa do Edi e comi macarrão na panela de pressão, né? Que virou a especialidade dele. Mas você fechava a panela de pressão para fazer o macarrão? Sim. Ué? Não, mas aí vamos falar a verdade, né? Vamos dar honra para que minha esposa fazia. Porque eu na cozinha não faço nada. Aí eu só voltei a comer. Casado, eu só voltei a comer né? assim um feijão com certa frequência depois de casado. Aí sim, mas antes disso, passava batido. Tá certo, seguro morreu de velho, né? Com certeza. Falando da rotina e do carro velho, só pra gente mudar o assunto, porque eu lembrei de uma situação. Nós recebemos uma ligação essa semana. Um cliente mandou o WhatsApp. Olha, eu sou cliente Ford, eu quero fazer um seguro de um Maverick, é zero. Zero. Aí minha colega de trabalho lá, não, é zero, passa os dados do carro do senhor para nós vamos cotar assim. Não, eu quero cotar porque, inclusive, meu pai sofreu um acidente nesse carro e ele faleceu. Aí, quando que foi isso? Que pena. Não, foi em 1975. É zero. É zero. Para ele é zero, é uma relíquia. É uma relíquia, porque ele não andava no carro. Não, isso daí você já imaginou? Nós ficamos sem resposta para o homem. Você já imaginou qual o valor desse carro para ele? Muito grande. O pai dele morreu dentro desse carro, 1977. Não existe valor de tabela. Não, e ele pior, ele falou, aguarda um minutinho que eu vou procurar a nota e vou te mandar a nota. Olha lá. Do carro, 1975. Olha lá. E nós tivemos que encerrar de uma forma delicada a conversa, porque ele queria realmente que a gente fizesse o seguro do Maverick Zero dele, 1975. Apesar de toda a nossa experiência, tem certas coisas que a gente não consegue.
É o que a gente está falando, casos desafiadores, né? Esse é um desafio que a gente não consegue ultrapassar, porque ainda não tem seguro para esse tipo de carro. Carros importados acima de 10 anos já começa a ter uma complicaçãozinha, né? A gente consegue fazer carros mais antigos, companhias específicas, mas quando o seu carro começa a ter mais de 10 anos de uso, importado, já começa a ficar mais difícil de fazer. Justamente por conta da relação Ele podia custo-peça. levar esse carro lá para tirar uma foto, deve ser bonito. Não, ele mandou uma foto no nosso WhatsApp dele criança, ele devia ter o quê? Uns 9, 10 anos. Tá eu o acho pai que você vivo, mandou para nós. né? Tá o pai vivo ainda, o carro na garagem. Mas para vocês ver qual que é o sentimento do ser humano com o carro, né? A gente conhece vários amigos e a gente vai também nesses encontros de veículos antigos. É muito lindo também você rever a história ali. E tem pessoas que montam o carro tudo original, né? Então, são coisas que realmente não têm valor financeiro, porque o emocional é muito maior, né? Valor emocional eu acho que ultrapassa o valor financeiro, né? Não tem. Como o Edi falou que o segurado lá, ele fez questão comprou, de continuar com o carro e continuar ali com E você o sabe bem, que a lembrança existe, dele. né? Falando nisso, existe a possibilidade, né, do cliente optar pelo salvado, que a gente chama. sim. Se o cliente não concordar com a perda total, ele pode ficar com o bem, receber o valor. Só que eu tive 2 casos assim e eu deixei claro para o segurado: se você fizer isso, você não faz mais seguro do seu carro. É um bem queridinho, é um bem que você quer manter, você não quer se desfazer. Você tem a alternativa, a seguradora faz um acordo, te dá em dinheiro, você permanece com o seu carro, mas vai ser emitido o endosso de liquidação da pólice e você não faz mais seguro desse veículo. Aí, se o amor for supremo, o cliente acaba concordando e pega o dinheiro. Se não for tão supremo assim, ele entrega o carro para a companhia e compra um outro. É por isso que é importante a gente estar explicando, né? Porque o cliente ele tem opção quando é lhe permitido. Tem opção. Sim. E se a gente não explicar essa opção, ele não tem condição de ter uma melhor decisão, né? Muitas vezes a pessoa, pela questão emocional, prefere ficar com o carro, pela questão daquele envolvimento, enfim. Mas, assim, trazendo para as filiais, qual que é o teu maior desafio hoje em Rio Preto, no sentido, assim, desse seguro novo, das pessoas que não conhecem a gente? Quando vem endossado, né? Quando vem endossado, que é a grande maioria, a gente tem essa facilidade porque os clientes já conhecem o nosso trabalho. Agora, a nossa estrutura, como que a gente está posicionado, isso faz alguma diferença? Com certeza. O fato da gente falar para o cliente que se, em alguma hipótese, por algum motivo, aquela parcela do seguro dele não foi debitada, um exemplo. A gente tem uma pessoa aqui, tem um departamento que toma conta disso. Quantos casos de cliente que imaginou que estava tudo ok e ele recebe uma ligação da nossa colaboradora lá, da Beatriz, e fica sabendo que por algum motivo não aconteceu o lançamento no cartão de crédito, a questão do sinistro, o atendimento que a gente tem 24 horas, e o histórico, né? Acho que a história conta a nosso favor. E isso é o desafio de deixar o cliente o mais confortável. Isso é interessante, esse ponto que você tocou, né, Gislaine? Porque o que acontece? A venda de um seguro, ele não está propriamente no rito de vender, né? Ele é uma venda de longo prazo, é um ano. Ele é um ano que a gente tem que dar um acompanhamento para esse cliente, porque, gente, você está falando de não debitar, quantos cartão de crédito não é clonado hoje? Nossa, não, inúmeros. Aí o cliente tem aquela dor de cabeça de trocar todas as contas e esquece do seguro. E é importante essa questão do cartão clonado, porque várias companhias já têm trabalhado com crédito recorrente. Então, se ele trocou o cartão e não avisou a companhia, o que acontece? A parcela fica inadimplente. Se ninguém pega, ele fica sem seguro, não cobra, o seguro cancela. Já peguei vários clientes assim, que veio para renovar e o seguro já estava cancelado porque o corretor da pólice ou o banco não pegou essa parcela ficou pendurada. Já tive casos
que na agência eu ofereci o seguro para o cliente não fez porque ele já tinha o seguro com outro corretor ou no banco. E quando ele foi fazer o endosso, ele descobriu que o seguro estava cancelado por falta de pagamento. Esse problema não tem aqui no Noroeste. Nós cuidamos, a partir do momento que o cliente é segurado no Noroeste, ele está cuidado do início ao fim da pólice. Nós cuidamos do início ao fim da pólice dele, para não deixar o bem dele sem seguro. Quantos casos, falando sem seguro, as pessoas nos procuram, principalmente, às vezes o seguro está em outro local, venceu e ninguém avisou ele. Aqui não. Aqui todos os nossos clientes vão ser avisados. Né? Quer dizer, faz seguro e fica tranquilo. Eu acho que é bem por aí, né? Fez seguro na Noroeste, está em boas mãos. Outro detalhe também, carro de leilão. Na Noroeste, a gente costuma orientar o cliente. Sem críticas a quem compra o carro de leilão, hoje é uma prática comum. Comum, normal. Só que não são todas as seguradoras que têm aceitação 100% da tabela FIP. E dependendo de onde você faz o seu seguro, o corretor não avisa. Ele pega quem aceitou 100% e você compra o carro com restrição de leilão em algumas companhias e o corretor não posiciona. Eu tive esse caso ontem. O cliente me ligou e falou, Gislaine, eu não estou conseguindo, eu estou cotando o carro. Na verdade, ele já foi meu cliente por uma questão de relacionamento pessoal com um amigo muito próximo dele que começou a vender seguro. Ele saiu o ano passado, só que esse amigo não permaneceu, fechou a corretora, ele voltou para mim. Vou estar brava comigo ou ainda vai cotar um seguro para mim? Falei, se você cotar e fechar, eu esqueço tudo que passou. Aí fui cotar e pumba, o carro, leilão, 80% da FIP. Então agora tá uma situação lá meio constrangedora, porque ele já deu um sinal para a pessoa que vendeu, e a pessoa que vendeu também não sabia. Aí quis culpar ele, que estava cotando 80% porque ele teve um sinistro. E não é verdade. O importante é o seguinte, como é que funciona, né? Se as pessoas entenderem como é que funciona o seguro de leilão, ou o veículo de leilão, é um veículo totalmente normal. Exato. Principalmente aquele tomado de financiamento. Normal. Só que as seguradoras não seguram no valor de 100%, normalmente, porque na cabeça da seguradora ele foi adquirido num preço diferente, abaixo do valor de mercado. Então ela tem um atrativo. Só que muitas pessoas que vendem carro, compram esses carros em leilão e revendem para um terceiro. E não informa que esse veículo é produto de leilão. E aonde que vai ficar sabendo? A hora que vem fazer o seguro. Exato. E aí nós, como profissionais, orientamos esses clientes. Falamos, olha, esse veículo tem leilão, é de leilão. Qual que é o problema que ele tem? Para trafegar nenhum. Mas para seguro existe uma restrição. Inclusive algumas seguradoras, a maioria, pedem uma vistoria cautelar. Que ele tem que fazer uma vistoria. Custa mais de R$500 essa vistoria pelo Inmetro. Que tem que fazer uma vistoria para saber se aquele veículo teve dano estrutural. Enfim, nós já tivemos casos que muitos clientes desfizeram o negócio ao momento que nós informamos que o veículo é de leilão. Mas o veículo é errado? Não. Tem algum problema? Não. Ele só não foi informado que o veículo é de leilão. Quando ele é de leilão, não é qualquer posto de vistoria que a seguradora aceita. Tem que ser um posto de vistoria credenciado pelo Inmetro. Essa vistoria custa R$500. Porque as outras cautelarzinhas que faz de rotina, quando você está trocando carro nas concessionárias, custa em torno de R$150, R$200. Essa do Inmetro custa R$500, é uma vistoria mais detalhada e de mais confiabilidade para a companhia. Então, é até um serviço que a gente presta indiretamente a nossos clientes para eles saberem a procedência do carro. Tem cliente que liga antes de fechar o negócio, ele pergunta se eu te passar a placa ou o chassi do carro, você consegue ver se tem um histórico de leilão? Logicamente que a gente não consegue ver o que aconteceu ali isso é importante. Mas em algumas situações, algumas seguradoras, o fato de a gente colocar placa e chassi, ela já vai soar ali um alerta. E esse alerta, muito possível, pode ser de leilão. Muitas vendas já foram canceladas depois da cotação. Um carro recuperado da própria seguradora, que já foi indenizado e voltou a rodar. Então, isso é comum acontecer também. E isso é tão importante porque mostra a transparência nossa. Porque quando a gente
a gente não está pensando em nós. Porque mesmo a gente, às vezes, tendo uma solução para o cliente, poderíamos fazer igual a própria Gislaine falou. Ficar quieto. Vendeu o seguro ali, acabou. O problema não é meu. Não. A gente é transparente. A gente é transparente e a gente passa. Então, essa garantia que ele está presente quando as pessoas nos procuram para fazer seguro. E é por isso que eu costumo dizer que quem mais vende realmente aqui é o nosso cliente, porque essa relação de tempo e transparência mostra a nossa forma de atuar. Quem tem seguro aqui, ele está protegido. Não só pela questão da gente fazer, escolher o que vai colocar no carrinho, as coberturas, porque isso é muito importante. Quantos casos, Sandra, nós tivemos aqui, que às vezes a pessoa, eu fiz num lugar mais barato. Eu costumo usar essa expressão, que o seguro é um carrinho de produtos. O cliente está cotando, ele não se atenta nas coberturas que está lá. E é impossível você cotar, você fazer uma concorrência de um produto sem você detalhar as coberturas. Eu tive uma dificuldade num produto, só para finalizar rapidinho, num cliente que faz com outro corretor seguro de frota. E ele não queria cotar comigo de jeito nenhum, eu já tenho frota. Como se a frota fosse a cereja do bolo, e não é. Porque o produto frotista, ele tem coberturas mais rústicas. Muitas companhias, você não consegue contratar uma franquia super reduzida, que hoje está no mercado de 0,25. Você não consegue contratar uma cobertura de reparo de para-choque. E tem gente que acha que frota é a solução dos problemas. E para esse cliente, eu vendi o seguinte, falei, olha, você tem frota, mas tem produtos dentro do produto automóvel que você não vai ter no seu frota. Sim. Ele fez comigo, eu consegui fazer para ele no individual, com essa explicação, e ele não precisou, e ele não voltou. E ele falou, você me falou que tem. E já está cogitando de fazer o seguro da caminhonete do filho comigo, tirando da frota, porque o filho também bateu e ele comparou. O atendimento que ele teve com o atendimento do filho na frota. Totalmente diferente o produto. Olha, isso é importante, porque foi igual eu tinha acabado de falar. Tem pessoas que às vezes têm seguro conosco e nunca usou. E seguro você sabe só quando usou. Aí ele tira o seguro. Olha, porque um amigo é muito comum hoje. Às vezes um amigo começa a trabalhar e aquela pessoa, a gente entende, quero deixar bem claro que a gente entende, que a pessoa, olha, eu vou ajudar aquele amigo, mas a gente sabe que para fazer seguro tem que ter experiência, Sandrinha. Seguro tem que ter experiência e tem que ser da área também, né? Porque você era da área, né? Sim. Aí o Edi veio trabalhar conosco, a Gislaine conosco. Tem que ter uma formação, né? A Noroeste forma todos os seus quadros. Nós não contratamos ninguém de fora do mercado. A gente forma, né? A gente forma as pessoas e por isso a gente tem essa experiência. E o que acontece nesses casos quando a pessoa sai? Invariavelmente ela volta. Ela volta porque a hora que tem uma dor, e nós tivemos um caso que o cliente falou assim, olha, eu tenho um preço mais barato. Gente, nós trabalhamos com todas as seguradoras do mercado. Só quero falar isso para os clientes. A gente sabe o preço de todo mundo. E se você colocar as mesmas coberturas, não vai dar diferença de preço. Porque a gente sabe qual é o mínimo de cada seguradora. Se forem iguais... Sim. O preço vai ser, que passar no caixa vai ser igual. E esse caso que aconteceu, o cliente fez um seguro, tinha franquia reduzida, fez num banco e contratou o quê? Franquia obrigatória. Para as pessoas que não sabem, a franquia obrigatória é muito alta. Ele bateu o carro, o que aconteceu? Não conseguiu usar o seguro. Por quê? Porque não foi lhe explicado que o seguro cobre na perda parcial tudo que ultrapassaram o valor da franquia. Então, se ele tinha uma franquia de 2.000 e contratou uma franquia de 10, a seguradora só vai pagar os prejuízos que ultrapassem 10 mil reais. E no nosso caso, ele tinha uma franquia reduzida. E aí ele falou assim, olha, eu fiquei assustado. E quando ele trouxe o nosso problema, eu falei, tá vendo? Quando você falou que você tinha mais barato, como a Sandra bem disse, o carrinho que você passou lá era diferente do que eu te apresentei aqui. O carrinho que você passou não tinha café. Não... Eu tinha. Exato! Rasmi, você que tem corretor que até hoje não sabe que existe isenção do pagamento da franquia. Nossa. Às vezes eu ofereço para algum segurado e ele está em concorrência, está cotando fora. Tá falando que você mentiu. Meu corretor lá falou que isso é loucura, que isso não existe. Não existe isso de não pagar franquia.
Aí você tem todo o trabalho de Convencer o de cliente. convencer. Fala, existe até o reembolso de franquia Meu já amor, no eu estou no mercado. mercado já há tantos Hoje- anos. Hoje, o que o cliente não quer é pagar franquia. A dor do parto do segurado é sair da oficina com o carro arrumado e tendo que passar no caixa para pagar a franquia. Só que a gente tem a solução já nas companhias. Tem. Temos isenção 100%, temos reembolso de parte dessa E franquia. temos um produto Não, também. lá. não existe a possibilidade de não ter franquia, porque ela é instituída pelo governo, então é institucional. Pela SUSEP. Pela SUSEP. Mas a gente pode te ajudar a correr dela. Uhum. Vai subir um pouquinho, mas muitas vezes é viável, né? Porque tem franquias aí chegando a 15 mil reais. E o que acontece? Mas é justamente isso. Está no carrinho? Essa cobertura está no carrinho? Como você falou, tem muita gente que não oferece porque desconhece. Ou não, ou quer oferecer um carrinho mais enxuto Para trazer o para cliente. trazer o cliente, porque ele não tem nada a oferecer. Ele só tem a oferecer o preço. E é o que a gente às vezes convive hoje, né? Ainda mais com a internet presente aí. Gente, nós estamos falando aqui numa empresa com muitos anos de experiência e com profissionais com muitos anos de experiência. Eu posso afirmar para vocês, seguro, todo dia, como o Edivaldo falou, a gente está aprendendo. Se a gente está aprendendo há mais de 30 anos de mercado, não é em 10 minutos que você vai contratar um seguro. A não ser quando você contrata em pé com a Gislaine e ela faça o seu seguro. Se você contratar o seguro em 10 minutos com a Gislaine, vai ser bem feito, né? Bem feito. Ou a não ser que você liga querendo falar com o marido, ligando errado, o Edivaldo que O atende. Manuel, né? O Manuel. Você quer falar com o Manuel? Eu não estava presente, mas o Edivaldo resolve aqui o problema. Mas O que? Norovaldo. não é toda hora que você vai fazer o seguro em pé, ou toda hora que você vai ligar errado, que vai estar Noroeste atendendo. Então, para vocês evitarem isso, procure a Noroeste, procure as nossas filiais, porque vai eliminar uma dor de cabeça. A gente está quase há 30 anos, eu gosto de falar para os meus clientes, assim, para os nossos clientes, né? Não sei se as pessoas sabem, mas tem seguro que a gente prefere não fazer. Porque quando um cliente às vezes vem que prometer algumas coisas que a gente fala não existe, fala, olha, eu não vou fazer isso porque a gente vende o que existe. E às vezes a gente se depara com isso no mercado por muita gente novata que está chegando agora, que não sabe. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho emprego, o que eu vou fazer? Eu vou vender seguro. Aí vai concorrer com quem entende de seguro. E a gente sabe tudo que está por trás, eu não posso suprimir uma informação de quem é o condutor principal. Eu não posso suprimir a informação se existe pessoas entre 18 e 25 anos. E essas situações, tudo envolve preço. Com a experiência de mercado que nós temos, a gente sabe aonde vai acontecer. E se acontecer, e a gente vende seguro para trazer tranquilidade. Eu volto a dizer, né? A gente sempre fala, né, Gislaine? Todos nós aqui vamos para casa, gente, todos nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos. A gente não fica pensando, nossa, eu vendi um seguro errado, será que aquilo lá vai dar certo? Não. A gente não faz. O seguro do aéreo lá, do avião que a gente fez, o corretor em concorrência, que o aéreo não entra em concorrência geral. Um corretor pode cotar. Então, eu cotando por uma companhia e o corretor detentor da pólice cotando por outra. Nós dois entramos em concorrência. Ele, para ganhar a minha concorrência, ele reduziu uma cobertura de terceiros, super importante do avião, que era de 10 milhões, reduziu para 5 milhões de cobertura. E aí eu tive que esperar 1 ano passar para descobrir isso. Senhora. Por que eu perdi a concorrência o ano passado? Porque esse ano nós fechamos. Porque o carrinho não era igual. Porque o carrinho não era igual. Não era igual. Eu falei, enquanto você fechou um seguro aéreo super importante, com cobertura de 5 milhões, sendo que a sua cobertura já era 10, ele reduziu, você não percebeu? E ele não teve a capacidade de falar para o cliente, olha, estou reduzindo a sua cobertura, tá? Não, fez já para baixar o preço. Olha, mas só nesse detalhe, qual que assim, só para as pessoas entenderem. Quando a Gislaine foi fazer o seguro desse avião, o preço do avião, na concorrência, ele colocou mesmo. X valor lá, colocou mesmo. Qual que é a garantia? Aí aonde que a gente tem que saber. Que a Gislaine falou, a gente colocou 10, ele colocou 5 milhões. E por isso a gente perdeu. Porque
o dano de um avião, ele não está restrito ao avião. Vocês sabem, se cair numa cidade, o prejuízo pode cair em cima de uma fábrica, pode matar uma pessoa, pode causar enormes danos. O avião mata várias pessoas, né? Se cair num local muito povoado. Uma peça que cair. E aí, mas o dono morreu junto, mas não importa. Quem ficou, responde. Quem ficou, se ficou família, se ficou, responde. Então, você tem que ter uma cobertura de terceiros alta para... Esse ano fechamos com eles, esse ano ganhamos a concorrência, porque eu expliquei para ele como que foi que o corretor ganhou o ano passado. Esse ano eu esclareci, coloquei em detalhes e coloquei 30 milhões de verba. Então, ele fechou com a gente esse ano com 30 milhões de dólares, contra mais barato do que o que ele pagou ano passado com 5 milhões de dólares no outro corretor. Então, o que acontece? É bem isso daí. A gente está preocupado, é a visão geral que nós temos quando o cliente ele chega com um automóvel, a sua residência, a sua bicicleta, a sua moto, o seu sonho. Aqui a gente olha assim, de forma individual. Como que a gente vai proteger esse bem, mas como a gente vai proteger também o patrimônio dessas pessoas, que ele pode ser responsabilizado por danos de responsabilidade civil que é terceiros. Então, esse cuidado não é somente colocar um Ctrl-V e Ctrl-C. Coloca tanto mil para terceiro. Não. A gente olha personalizado e para nós, a gente tem um respeito muito grande. Isso é a cultura da Noroeste que está presente nas filiais. Todo o nosso time, nós trabalhamos pró-cliente. Sempre. E assim, né? Vale ressaltar também, e eu não posso deixar de falar aqui, e todos nós temos, a experiência que a gente tem, ela traz um relacionamento com nossos parceiros. Quem são nossos parceiros? São as nossas seguradoras. Com esse conhecimento, a gente consegue acesso a informações e a produtos que às vezes nem está disponibilizado no mercado, na prateleira. A gente traz soluções. Então, isso nos permite a dar um atendimento diferenciado a esses riscos exóticos, que às vezes não é do dia a dia, como um veículo antigo, como um avião, como uma fábrica de madeira. Como um equino, um cavalo, uma égua, um touro, garanhão. Um touro, reprodutor. Garanhão é um reprodutor. Sabe? A gente, essa experiência de comunicar um fato quando aconteceu um sinistro, que a gente já teve sinistro de altos valores, envolvendo tudo. Eu digo o seguinte, eu vi quase tudo, eu sempre falo, porque a gente nunca viu tudo. Nós já tivemos sinistro de incêndio de grande empresa, nós tivemos já bicicleta, gente, que caiu. Celular quebrado na academia. Celular quebrado. Na academia quer filmar tudo, é a modinha, né? Filmar no espelho. Além do espelho, que nós comentamos lá atrás, o celular. Bonitão foi se filmar e o Alter caiu em cima do iPhone. Em cima do iPhone. E tinha seguro? Tinha seguro. Olha lá. Aí, gente, vocês sabiam que nós fazíamos seguro de celular? De celular? Se você tá achando que o seguro de celular é caro, você não perdeu o teu celular, iPhone, na academia. Fizemos seguro até de riscos ambientais, quase que uma... Eu tenho uma história boa disso. Então. Aí eu tenho uma história boa. Olha, gente, quando você faz o seguro de um caminhão, o caminhão pode acontecer o quê? Roubar, tombar, acontecer várias quebrar. Isso daí o seguro normal ampara. O seguro do automóvel. Mas vocês já pensaram para pensar no dano que a carga pode causar? Por exemplo, existe um seguro para transporte chama de responsabilidade civil ambiental, que para transporte de inflamáveis. Por exemplo, nós tivemos um caso, fato verídico, perto de Bálsamo, um caminhão segurado nosso tombou carregado de combustível. Esse combustível começou a vazar e tomou direção à represa, ao manancial d'água, onde fornecia água para a cidade. Se essa água chega ali
contamina, se esse combustível chega e contamina esse manancial d'água, essa represa que abastecia a cidade, qual que é o tamanho desse prejuízo? Incalculável uma situação dessa. Incalculável. E alguém já pensou que pode fazer um seguro sobre isso? Nós temos vários seguros de responsabilidade civil ambiental. Agora, pasmem vocês. Eu também isso não sabia. Quando tem um dano, um vazamento ambiental, que cai ali o combustível, aquela área tem que ser refeita. E existem empresas indicadas pela CETESB próprias. Específica para esse tipo de serviço. Gente, é coisa de louco. Aquela área tem que ser refeita em que sentido? Explica. Ele tem que ser descontaminado o solo. O solo ele tem que ser retirado do Tudo. local e levado para um local para ele ser tratado para dar o destino final. Isso. Eles têm que descontaminar tudo aquilo. Se tiver árvore, se tiver vegetação ali, tem que replantar. Tudo. Tudo. E aí Agora, entra. imagina se caísse na água. Ah. O que teria que ter sido feito na água? Meu Deus. Imagina. Então o que E o acontece? transtorno de fornecer água para a população, caminhão-pipa com água adequada para beber, para consumo, para cozinhar. Então o seguro, quando a gente trata de risco, tem aqueles riscos que a gente não vê, né? Porque às vezes a gente faz o seguro do caminhão, mas esquece que a carga pode dar um dano. Às vezes é até pior do que o caminhão. Até pior por quê? Porque o que acontece? Eu sempre digo que o cliente ele responde pelo patrimônio dele. Não é pelo dano em si ali. Se ele tem seguro e o valor não for suficiente, a seguradora paga a parte dela e os terceiros vão executar o patrimônio dele. Então é importante fazer seguro com quem tem experiência para a gente conhece esses tipos de riscos. São riscos que não é do cotidiano e às vezes, como eu bem disse aqui, o empresário está preocupado o quê? Em fazer dinheiro, em trabalhar, fazer dinheiro para fazer a empresa crescer, para gerar mais emprego, para pagar mais impostos. É assim que o empresário vive. Aninha, traz a câmera aqui para mim. Empresário, se preocupe em fazer dinheiro, deixa que o seguro a gente cuida, viu? Deixa que os riscos a gente cuida, tá? Só isso. Pessoal, eu acho que para finalizar, né, eu quero agradecer, né, Sandra, esse momento da gente estar aqui, porque como a gente às vezes fala das filiais, as filiais são pessoas, né? A Gislaine está aqui, mas ela também representa o Henrique, ela também representa a Ana Luísa. Nós somos um time em Araçatuba, que esse time de Araçatuba, né, Gislaine, tem todo o nosso suporte da matriz aqui. Todo. É importante conhecerem o Edivaldo. Muita gente. Gente, isso vocês vão confirmar. Vocês conhecem todos os clientes que fazem seguro com vocês? Não. Sabe por quê? Nós temos seguro no Brasil todo. E a gente falou aqui que quem mais vende seguro para nós são nossos clientes. Então, liga gente de outras cidades para nós, que a gente nunca teve contato pessoal, apesar de desenvolver um relacionamento por telefone a longo prazo. Vão ter oportunidade de conhecer vocês. Como que eu iria vender um seguro para uma cliente do Pará? Do Pará. Roraima. Ah, que chique. Pará. Eu até brinquei para ela que o seguro dela ia custar X valor e mais um tacacá. Ela te mandou da Cacá. Ainda não. Vai vir de avião. Eu fui no salão, eu até contei, chegando aqui na corretora, eu contei pros meninos que eu fui no salão, né, uns dias para trás aí, e a moça que lava o cabelo era minha cliente, e eu não sabia. Olha. Você tá falando de conhecer o cliente, e eu tô lá, né, cheguei no salão, deitei lá na cadeira, e ela começou a lavar meu cabelo muito quieta, e a moça que ia cortar o meu cabelo também é minha segurada, e a gente conversando, tá, papapá. Aí, pela minha voz, ela disse, não sei se é agradável ou não, pela minha voz, ela falou assim, você faz seguro, né? Você trabalha na Ford? Eu falei, trabalho. Ela falou, eu sou sua cliente.
Eu não acredito. A foto, tô te conhecendo pela voz comunicativa, falante. Falei, ah, meu Deus. Marca registrada. Marca registrada. Ela, eu não conhecia ela. Ela me reconheceu pela voz lavando meu cabelo. Gente, temos cliente para todo lado e muita gente não está nem sabendo. é porque as pessoas às vezes acham que a gente só faz seguro na cidade de Araçatuba, na cidade de Rio Preto, na cidade da Matriz, ou nós atuamos no Brasil todo, nós temos clientes no Brasil todo. Só para também finalizar essa história aí, tudo que a gente fala é real. Há muitos anos atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa conhecida nacionalmente, famosa, muito famosa, e eu achei que era trote. Quem não achava, né, Sandra? Quem não acharia? Eu falei, não pode ser. Um ator global. Um ator global. Gente que, assim, fez muitas novelas, que a gente só via pela televisão, um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo trabalho. E, enfim, essa pessoa me ligou. Eu falei, não pode ser, ué. Eu achei que era trote. Falou, olha, você faz seguro assim de caminhão, tal? Era fazer um seguro de um caminhão. Falei, faço, tal. Você foi indicado pelo fulano de tal. Eu achei, falei, não pode ser. Falei, eu vou te mandar nota fiscal. Isso foi em 2006. 2006. Vou te mandar nota fiscal. Mandou a nota fiscal. Falei, não pode ser, é ele mesmo. Aí... Tava lá, né? Tava lá na nota. Aí eu falei, é ele mesmo. Fiz o seguro dele. Desenvolvi uma amizade por telefone com ele. Ligava em casa de noite. De noite. Pra ver onde estavam os caminhões dele rodando no Brasil. Rodando no Brasil. Que ele pediu pra mim, me passou a senha dos rastreadores pra mim acompanhar. Virei amigo dele. Hoje ele não tá mais entre nós, mas a família dele e a empresa dele faz todos os seguros aqui conosco ainda. Eu, por uma obra do destino, e aí você tá falando, e eu encontrei ele em Tapetininga. Fui abastecer o carro, tava eu, a Sandra, meus filhos. Eu olho do lado, Olha o homem lá. abastecendo o carro. Aí eu olhei e falei, mas não pode ser. Que coisa. Que coisa, até arrepia. Eu desci do carro, bati lá. Falei, oi, fulano, eu sou Adalberto. Eu sou seu corretor de seguros. Eu não acredito. Gente, até arrepia, foi algo muito emocionante. A hora que ele baixou o vidro, principalmente as pessoas com uma idade assim, um pouquinho maior, viram e começou a chegar nele. E ele muito gentilmente falou, Adalberto, eu estou numa fazenda aqui próximo. Seria um prazer em recebê-los, vocês lá, tal. Foi a única vez que eu vi ele. Tratamos, depois conversamos várias vezes. E eu tenho essa satisfação de ter sido indicado, né, por um amigo que ele foi comprar um caminhão e nunca tinha tido caminhão. E perguntou, ele conheceu uma pessoa, Tupéva, se eu não me engano, que chama Dolírio, vou dar o nome da pessoa que me indicou ele, que é meu amigo. E falou assim, olha, eu conheço uma pessoa lá em Santa Fé do Sul, assim, assim, assado. E como é que você imagina com uma pessoa desse, né? Então, olha como o nosso trabalho a coisa de você trabalhar. E ele precisou de seguro, várias vezes. Ainda precisa, né? Porque continua a família. A família. Então é isso. E eu só tive oportunidade, e aí que eu falo que eu quero agradecer em especial a todos os nossos clientes que indicam, porque quem mais vende não sou eu, não é a Sandra, não é a Gislaine, não é o Edivaldo, não é a nossa equipe aqui toda. Quem mais vende são nossos clientes, porque quando vêm, eles contam a verdade. A verdade da necessidade de ter utilizado um seguro. E aí a gente muitas vezes é surpreendido, né? Eu estou dando uma situação aqui de uma pessoa conhecida, mas as pessoas para nós são todas iguais. Quantas pessoas simples, que trabalharam do dia a dia, que conseguiu aquele patrimônio, que alguém indicou, às vezes foi o patrão, ou às vezes foi um amigo, e essas pessoas chegou até nós, né, Gislaine? Isso dá orgulho para nós, não dá? É a melhor recompensa. Tem os espinhos, mas a recompensa do reconhecimento é impagável.
Porque você acordar 2h30 da manhã, atender um cliente e saber que esse cliente te indica, que esse cliente não cota fora, negocia com você, busca o melhor preço. Valoriza, né? Valoriza o seu esforço. Porque tem o inverso Tem também. inverno, ixi, Tem aquele que muito. você dá a camisa e ele, na primeira moeda, ele te troca. Uhum. Porque ele não está preocupado com o bom atendimento, ele está preocupado só com o custo, que muitas vezes não tem o mesmo carrinho, igual a gente estava falando. Às vezes os carrinhos estão diferentes e ele só vai perceber lá na frente quando ele tiver que usar ou renovar novamente. Normalmente a dor vem na hora de usar o seguro, né? Que ele percebe que alguma coisa ficou para trás. Então, o reconhecimento, tem um médico aí que eu atendo em Luisiânia, eu tenho imensa gratidão por esse médico, porque, assim, nem é pelos seguros que ele faz, que são mais de um, né? Da família toda ele faz, da residência, mas pelo reconhecimento que ele tem para mim. Ele fala para mim, ele fala, Gislaine, pode vir corretor que for, pode for o banco que for, não troco. Ó, você quer banco oferecendo o seguro para ele em troca de financiamento, e ele diz que fala para a gerente do banco, você quer manter minha conta? Você quer manter os meus negócios aqui? Não mexe com o meu seguro. Ele fala desse jeito. Não mexe com o meu seguro. Deixa meu seguro quieto. Me vende o que você já tem tem a conta, né? Exatamente. Ele fala, Gislaine, eu não te troco. Então é o reconhecimento. É impagável. Isso não tem valor, né? Não tem preço, né? Não tem preço. O que também não muda são nossos valores. Isso. Esses valores nossos são inegociáveis. Né? Às vezes acontece, como a gente acabou de falar bem antes aqui, no sentido que tem cliente que às vezes vai nos fazer com um amigo, com quem está iniciando, ou às vezes por um preço menor. Ou muitas vezes prometeram algo que não existe. A gente jamais vai fazer algo que não existe. Porque os nossos valores são inegociáveis. Porque como você falou, Gislaine, como você falou, Edivaldo, às vezes o cliente ele sai, mas depois ele conhece. E ele volta. E eu tenho certeza, com quem ele fez, eu não sei se vai estar lá. Novamente o ano que vem. Mas nós, ao longo de 30 anos, estamos se repetindo. Estamos se repetindo. Com o mesmo endereço, com o mesmo CNPJ de quando nós iniciamos. Aliás, com mais endereços. Com mais endereços. Então, gente, isso nos orgulha e eu quero agradecer a todos, mandar um abraço. Zé Abrão, você é o próximo, viu? Já que a gente tá falando em gente que indica, quem merece um troféu, ó, aqui, aqui, Edivaldo, onde que tá a câmera aqui? Deixa eu ver onde que tá a câmera. Essa aqui, ó. Nós somos best friends, tá? O Oscar. Eu acho que a gente... a gratidão é algo que nos carrega, né, Gislaine? Exato. A Noroeste tem gratidão por todos aqueles que ajudaram a gente a construir a história. A gente, e aí aos nossos clientes. A gente fica muito feliz em ser reconhecido, mas a gente é muito feliz em reconhecer. Eu acho que essa é a diferença. Nosso coração é de reconhecimento e de agradecimento. Então aqui agradeço a todos vocês por estarem aqui, a nosso time que nos dá suporte. O nosso Dream Team. Dream Team, né? Quero agradecer a nossa técnica ali, que é a Aninha que está ali. Que nos ela está suporte. Ali. Né? A todos que, de uma forma ou de outra, fazem por isso acontecer. E eu sempre digo uma frase, eu não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que a Noroeste estará lá. Opa! E nós estaremos lá, né? Com certeza.